Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 12, amém? Ok? Filipenses 2, a partir do versículo 12, diz assim a palavra de Deus: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas à minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida, depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Retendo firmemente a palavra da vida, assim como no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como uma oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Amém? O tema da mensagem dessa noite é a ação que gera uma reação permanente. A ação que gera uma reação permanente. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar agora com o Deus que faz essa ação, que faz com que essa ação efetivamente ela seja permanente. Amém? Jesus, Pai, nós te agradecemos por estar em tua presença. Nessa hora, Pai, na meditação da tua palavra, eu peço que o Senhor esteja conduzindo, Senhor, tudo o que for falado aqui, através do teu Espírito Santo, na mente e no coração de cada um que está aqui, Senhor, que está ouvindo essa palavra, naquele, Senhor, que posteriormente vão ouvir esta palavra, que o Senhor, ó Pai, possa falar aos corações, que o Senhor possa tocá-los, que o Senhor possa ministrar esses corações, para que nós possamos entender, ó Pai, qual é o teu desejo para as nossas vidas, qual é a tua vontade para nós, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando e nos direcionando em nome de Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Irmãos, no mundo em que a gente vive, muitas pessoas elas buscam viver para sempre. Aquelas pessoas que têm recursos ilimitados, alguns deles buscam fontes da juventude para que possam viver vários anos sobre a terra. Já se sabe que existem aí algumas propostas, né, de mapear o cérebro dessas pessoas para que possa ser salvo aí num arquivo, como se fosse um computador, e posteriormente essas pessoas poderem viver, ou pelo menos o que elas armazenaram naquela memória ali, por vários anos. Mas o que nós precisamos entender é que as nossas ações, tudo aquilo que é feito aqui na terra, permanece aqui na terra. Mas quando nós nos esforçamos em buscar ações
que estão relacionadas com Deus e com a palavra de Deus, nós temos reações que realmente perduram, que efetivamente são transferidas de geração para geração, que efetivamente fazem a diferença aqui na terra. A Bíblia é clara quando ela diz que a gente não deve ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, destroem, onde os ladrões roubam, mas nós precisamos buscar a cada dia um tesouro que não pode ser roubado. Nós precisamos buscar algo que possa perdurar pela eternidade. Nós precisamos buscar a vontade de Deus para a nossa vida, através da salvação, através de um encontro pessoal com o Senhor, sabendo que as nossas escolhas ou a nossa decisão de buscá-lo aqui na terra, efetivamente elas vão valer por toda a eternidade. E é interessante a gente analisar um pouco o que Paulo ele está falando aqui à igreja, para que nós possamos analisar alguns pontos essenciais que ele apresenta aqui nessa palavra. Primeiro, a partir do versículo 12, ele fala uma frase que eu achei muito legal, que é colocar em ação a sua salvação. Colocar em ação a sua salvação. Alguns perguntam assim, mas pastor, como que é isso? Como eu posso colocar em ação a minha salvação? Porque nós sabemos que existem pessoas que aceitam a Cristo, e todos nós passamos, no início, estamos naquele momento do primeiro amor, buscando a Ele com intensidade, porém as lutas vêm, as tribulações, as batalhas, e às vezes até mesmo o comodismo, e algumas pessoas elas começam a se desviar do propósito pelo qual elas foram chamadas. E aquela ação que foi implantada, que foi colocada no coração delas, a impressão que dá é que começa a perder força com o passar dos anos. Mas isso é algo, queridos, que não pode acontecer nas nossas vidas. Amém? A ação que Deus coloca em nosso coração, ela precisa ser permanente. E uma das coisas que Paulo ele fala aqui, que eu acho muito interessante, que me chama a atenção sobre essa ação e salvação, é que ele fala um princípio, o princípio da obediência. Obedecer a Deus, cumprir a vontade de Deus. A Bíblia nos diz, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, não precisa abrir, eu vou citar aqui rapidinho, que a obediência, ela agrada mais a Deus do que o sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. É o que a palavra de Deus nos diz, é o que o Senhor diz para cada um de nós. E colocar em ação a nossa salvação, como foi dito aqui por Paulo, não exige sacrifícios. Não exige sacrifícios. Pois essa é a vontade de Deus, manifesta na nossa vida e no coração daqueles que tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor, daqueles que tiveram a oportunidade de ter um encontro pessoal com Cristo. Então você falar dele e das experiências que você tem vivido, não é um sacrifício. Pelo contrário, é uma alegria, é um exercício de obediência. Amém? Cumprir a vontade de Deus na vida de qualquer pessoa que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, deve ser um motivo de grande alegria. Porém, a gente vê pessoas que não aceitam a palavra de Deus. E talvez algumas dessas pessoas não aceitam, porque no passado elas conheceram outras pessoas que levavam a palavra de Deus, mas não como uma alegria, mas às vezes como um sacrifício. E é algo que a gente precisa analisar aqui nessa noite. Queridos, se a tua ação na terra, você quer que ela tenha uma reação eterna, que ela perdure, nós precisamos entender que obedecer a Deus é um princípio de alegria. Você falar da palavra de Deus
precisa trazer paz ao seu coração, precisa trazer alegria, precisa ter um desejo ardente em buscá-lo, em servi-lo, em conhecê-lo e declarar tudo aquilo que ele tem feito na sua vida. A obediência a Deus, ela traz paz. Além de ela ser muito gratificante para quem tem a oportunidade de falar a respeito de Deus. A gente pode até falar que ela é prazerosa, no bom sentido da palavra. Você vê que uma pessoa entregou a vida dela a Cristo, porque você teve a oportunidade de ser esse canal de bênção na vida dele ou na vida dela, de trazer essa pessoa a ter um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor. E Paulo está falando esse primeiro princípio, essa ação da salvação, que ela deve ser movida pela obediência, e não pelo sacrifício, amém? Daí ele continua dizendo aqui no versículo 13, que se você se dispor a colocar essa ação em prática, Deus, Ele conduz a tua vida. Basta você estar disposto ou disposta a colocar essa ação em prática. Olha o que fala aí o versículo 13, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Glória a Deus! É Deus que efetua o querer como o realizar. O querer é de Deus, o realizar é dEle. Basta a gente ter esse desejo de buscá-lo. Basta a gente ter esse desejo de compartilhar a respeito daquilo que a gente tem visto. Porém, a gente precisa entender que esse versículo, no seu sentido real, ou seja, Deus ele efetua o querer e o realizar naqueles que procuram colocar em ação a sua salvação, como a gente acabou de falar no primeiro item. E é para essas pessoas que Deus está falando. É para as pessoas que buscam cumprir a vontade dEle em obediência. Na vida dessas pessoas que Deus realiza a vontade dEle. Quando nós estamos dispostos a sermos usados por Deus, nos tornamos instrumentos de transformação, que levam alegria e que levam paz. Às vezes a gente encontra pessoas que se dizem discípulas de Jesus, porém são pessoas tão amargas, tão tristes, pessoas que não transmitem a alegria de estar com Deus. Mas não é isso que nós devemos ser, igreja. Amém? Ainda Paulo continua dizendo aqui que o que vier às suas mãos a fazer, faça tudo com grande alegria. Pessoas que colocam em ação a sua salvação, não devem aceitar nada mais que alegria nos seus corações. Amém? Alguns versículos à frente, se você abrir ali em Filipenses capítulo 4, no versículo 4, olha que interessante que a palavra de Deus diz aí. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Alegria. Não tristeza. Não dor. Não ódio. Mas alegria. Hoje no mundo, queridos, a gente vê pessoas tristes. Com todo respeito, tem gente que anda aí como se fosse um zumbi, né? Tá levando a vida. Tá indo na força da onda. Mas não tem a verdadeira alegria de Cristo nos seus corações. Porém, o cristão, ele precisa ser uma pessoa alegre. Porque a nossa alegria, ela não vem de algo temporário e corruptível. Ela vem daquilo que é permanente, daquilo que é eterno. Amém? Neemias capítulo 8, versículo 10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Você pode ser um agente de transformação, aonde você estiver,
Seja na sua casa, seja no trabalho, seja na escola. Porém, é importante que você busque a Deus e você transmita a palavra de Deus com alegria. Amém? Não aceite fazer nada com queixa, com discussões, porque isso não deve fazer parte daqueles homens, daquelas mulheres de Deus, mas ao contrário, é comum a gente ver esses questionamentos no meio de uma geração longe de Deus. E é o que o apóstolo estava querendo dizer aqui. Foi apresentado no versículo 15. Porém, nós precisamos ser luz no meio das trevas, amém? E já para encerrar, eu queria passar aqui o último tópico, onde ele fala, retenha firme a palavra da vida. Busquei o significado da palavra reter, e reter significa guardar, conservar, sustentar, segurar com firmeza. Nós retemos, nós seguramos aquilo que normalmente é importante para nós. Por quê? Porque nós seguramos, talvez porque nós amamos, ou porque num momento da nossa vida, aquilo que a gente está segurando, aquilo que a gente está retendo, vai ser precioso para nós. Nós vamos precisar daquilo para que a gente possa usar no momento correto. E Paulo diz que a igreja deveria guardar firmemente o quê? A palavra da vida. A tua versão fala fé? A palavra da fé ou a palavra da vida. Seja fé ou seja vida, a Bíblia fala que sem fé é impossível a gente agradar a Deus. E você só pode ter fé se você crê que Ele é Senhor e Salvador sobre a sua vida. Amém? E o que a palavra da vida traz? Paz. Não é uma palavra de morte, é uma palavra de vida. Não é uma palavra de dúvida, é uma palavra de fé. E fé é a certeza. Amém? É a certeza. Aqui a Bíblia está falando de boas novas, boas notícias. Irmãos, não fica guardando, ou retendo, ou conservando, ou segurando coisas ruins que trazem tristeza, que trazem amargura, que trazem infelicidade. Porque se você conservar essas coisas com você, você vai acabar sendo semelhante a elas. E não é isso que Deus quer para a tua vida. Amém? Nós precisamos aprender a reter a vida. Nós precisamos aprender a reter palavras de vida. Nós precisamos aprender a segurar as bênçãos que Deus tem colocado em nós. Eu sei que algumas pessoas têm uma facilidade muito grande de olhar para os problemas. Mas ao contrário de olhar para os problemas, o cristão precisa olhar para aquilo que traga esperança a ele. A Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Achei interessante as irmãs que foram na semana passada lá no encontro de mulheres, né? Valéria estava falando para mim que ela estava num grupo. E daí as irmãs que estavam ali começaram a contar as lutas que estavam enfrentando. E a hora que chegou na hora da pastora Adélia, a pastora Adélia parou e falou assim, olha, sinceramente eu só tenho que agradecer por tudo que Ele tem feito na minha vida. Porque quando a gente analisa como Deus tem sido bom para conosco, igreja, tem nos dado saúde, tem nos dado vida, nos deu uma família, isso é muito importante. Deus, Ele nos dá a vida. Agora nós precisamos reter, nós precisamos segurar, nós precisamos guardar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, amém? Amém. Vamos aprender, igreja, a falar palavras que abençoam. E aí você pode ter certeza que você vai ter experiências incríveis com Deus. Em resumo,
o que a gente tratou aqui nessa noite, nada mais é do que cumprir a grande comissão de Cristo. Mas não é cumprir de qualquer jeito, é cumprir com excelência, é cumprir com obediência, é cumprir com alegria, é cumprir sabendo que é Ele quem está no controle da nossa vida e que nós somos gratos por tudo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele ainda irá fazer, amém? E se você agradecer a Ele a cada dia por tudo que Ele tem feito e você colocar em prática essa grande comissão, essa oportunidade de transmitir as boas novas, boas notícias, não notícias ruins. Se a pessoa quiser ouvir notícia ruim, ela liga a TV, só isso, só notícia ruim. Corrupção, assassinato, morte, roubo. O mundo está cheio de notícias ruins. Porém, nós, filhos de Deus, precisamos estar preparados para levar as boas novas de Cristo, amém? Amém. Vamos orar por isso. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui e por essa palavra, Senhor. Aprendemos, Pai, nessa noite a importância de nós sermos obedientes ao Senhor, cumprindo a Tua grande comissão, o ID, com alegria, com excelência, Pai. Reconhecendo que é o Senhor quem vai realizar, ó Pai, tudo em nós. Será o Teu querer, será o Teu realizar em nossas vidas. E sabemos, ó Pai, que se estivermos no centro da Tua vontade, o Senhor com toda certeza nos abençoará. O Senhor vai direcionar, Senhor, as nossas decisões. E nós precisamos que o Senhor direcione as nossas decisões, Pai. Nós precisamos do Senhor. Muitas pessoas, Senhor, têm buscado um sentido para a sua vida. E às vezes para tentar preencher o vazio que elas têm sentido, elas têm buscado alegria em coisas, talvez alegria em bebidas, talvez alegria, Pai, em coisas que te desagradam. Porém, Pai, a Tua palavra nos ensina a confiarmos a cada dia no Senhor, pois sabemos, ó Pai, que é o Senhor quem nos conduz à eternidade, Pai, ao Seu lado. Que cada um que está aqui, Senhor, possa ser tocado pelo Senhor, para que as suas escolhas sejam as melhores, sejam aquelas, ó Pai, que estejam no centro da Tua vontade, em nome de Jesus.